Olá, nono ano. Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos sociais da República Oligárquica. Mas antes de iniciarmos a aula, é importante lembrar a vocês que acessem o link que está aí na descrição e preencham o formulário, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar falando sobre o movimento operário. O movimento operário no Brasil, durante a República Velha, está inserido num contexto de mudanças sociais, como o aumento da mão de obra assalariada, a abolição e também a imigração e a chegada de imigrantes, o crescimento industrial e a formação do proletariado. E nesse contexto não existiam leis trabalhistas. Então, o que se deve, em todo esse contexto aqui, é que o Brasil passou pela abolição, e em seguida, ou no mesmo contexto, chegaram também imigrantes. Assim, teve uma grande possibilidade de mão de obra para as indústrias, tá? Que acabaram crescendo no Brasil nesse momento. O problema é que não existiam leis trabalhistas. As pessoas trabalhavam nas fábricas e ficavam horas e horas, recebiam baixo salário, não havia proteção em caso de uma pessoa sofrer um acidente, perder um membro do corpo. Essa pessoa poderia ser simplesmente demitida sem amparo algum. Nesse contexto, as pessoas ou os trabalhadores começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, de salário. Né? É só lembrar, fazendo um paralelo com a Revolução Industrial Inglesa, houveram, naquele momento, as lutas trabalhistas. Por quê? Não existiam leis também lá. Então, no Brasil, esse processo foi um pouco mais tardio, mas também foi muito importante. E essas ideias tiveram muitas influências do socialismo e também do anarquismo. Não que eles queriam implantar o socialismo, a anarquia no Brasil. Essas pessoas tinham consciência de classe, de que os trabalhadores pertenciam a uma classe que estava sendo explorada naquele momento e precisavam urgentemente de leis trabalhistas, precisavam mudar aquele cenário. No ano de 1917, houve uma greve, a grande greve de 1917, que contou com cerca de 45 mil trabalhadores em São Paulo entre os dias 12 e 15 de julho. O que eles queriam? Melhores condições de trabalho e aumento de salário. Quais foram as consequências? Forte repressão do governo e expulsão de estrangeiros acusados de atentar contra a segurança do país. Então, pessoal, embora esses movimentos contaram com a participação de milhares de trabalhadores, eles não atingiram seu objetivo nesse momento, mas evidenciaram aí a luta de trabalhadores, homens e mulheres, que lutaram ali por melhores direitos e condições de trabalho, também melhores condições de salário. Esse objetivo não tenha sido atingido nesse momento, não foi um marco que devemos colocar como uma derrota, porque mais tarde, no governo Vargas, ele trouxe à tona todos esses anseios da sociedade, como os direitos trabalhistas, o voto feminino, dentre outras coisas, ok? Vamos falar um pouco sobre as revoltas urbanas, iniciando sobre a revolta da vacina no ano de 1904. Durante o governo de Rodrigues Alves, anos de 1902 e 1906, ele tinha em sua política de governo o saneamento e melhoramento do Porto do Rio de Janeiro. Ele investiu muito em alargamento de ruas, tornar o Rio de Janeiro uma cidade símbolo, até porque esse Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Para isso, ele contou com o sanitarista Oswaldo Cruz, no combate à peste bubônica, malária e também à varíola. Porém, esse contexto estava inserido dentro da expulsão de milhares de pessoas que habitavam nos chamados cortiços do Rio de Janeiro. Tá? Essas pessoas foram expulsas de suas casas e sem ter para onde ir. Isso gerou um grande descontentamento da população com relação ao governo. Porém, Oswaldo Cruz precisava realizar o seu trabalho de combate a essas doenças que já foram citadas. E para isso, o governo lançou uma lei de vacinação obrigatória contra a varíola. Mas a população, como eu disse antes, estava descontente com o governo.
eles não sabiam que essa vacina era para salvar elas, para salvar a si mesmo, né? As pessoas que ficavam doentes se pegavam. Essas doenças poderiam levar até a morte. Porém, como não foi divulgado e já estava num contexto ali de insatisfação popular em relação ao governo, essa vacina obrigatória levou a população a brigar, né, a entrar ali em confronto com policiais, vacinadores, né, montaram barricadas, apedrejaram, fizeram de tudo ali para resistir, porque eles não sabiam o motivo principal, né, que era realmente salvá-los, né, mas diante do contexto, eles já expulsaram a gente das casas, né, eles pensaram, para que serve essa vacina? Então, nesse contexto, o governo decretou estado de sítio e conseguiu reprimir ali a revolta. Outra revolta foi a revolta da Chibata, no ano de 1910, né, que foi ali uma agitação militar à marinha do Brasil, ocorrida no Rio de Janeiro, de 22 a 27 de novembro de 1910. O levante, né, ocorreu na madrugada do dia 22 de novembro de 1910, né, os marinheiros do encouraçado Minas Gerais se rebelaram. Teve como líder o João Cândido Felisberto. Em carta ao governo, os revoltosos solicitavam o fim dos castigos físicos, melhores condições de alimentação e trabalho, anistia para todos envolvidos na revolta. O que ocorre é que os marinheiros, né, a marinha, não tinham o mesmo prestígio que o exército tinha. Até porque, nesse contexto, o presidente do Brasil, ele era do exército, o Marechal Hermes da Fonseca. Então, a república, também lembrando, foi proclamada por membros do exército. Então, a marinha ficava um pouco de lado e, ao mesmo tempo, como vocês podem observar nesta imagem, a marinha era composta por ex-escravos ou descendentes de escravos, né, e sofriam ali vários castigos físicos. Nesse contexto, houve ali uma guerra, né, uma guerra civil, né, melhor dizendo, um confronto, e o Marechal Hermes da Fonseca, a princípio, ele resolveu atender os pedidos dos revoltosos, mas logo em seguida ele reprimiu, prendendo eles, né? Isso levou outra revolta e outra reação do governo, que bombardeou lá a prisão deles. O líder João Cândido, ele foi levado a um hospício, né? Foi internado lá, mesmo provando depois que ele não tinha problemas mentais, tá? E assim, né, terminou a revolta, então o governo reprimindo ela com força, tá? Mas o que se tem de ganho é que cessaram aí os castigos físicos na marinha. Movimentos messiânicos. A revolta de Canudos, né, liderada por Antônio Conselheiro, foi emblemática, né? Por quê? O Antônio Conselheiro, ele era uma pessoa mística, né, um religioso, que é adepto à monarquia e contra a república, porque para ele a república ela não era religiosa. Porque no início da república houve a separação do Estado e da Igreja, a questão do casamento civil, dos cemitérios, né, dos enterros. Então, essas coisas levaram o Antônio Conselheiro a questionar a república como um movimento que não era cristão. E também, diante do contexto de miséria e pobreza, né, em que as pessoas viviam no sertão nordestino, levou Antônio Conselheiro, né, juntamente com seus seguidores, a criar um arraial de Belo Monte. E em pouco tempo, esse arraial contou com 25 mil pessoas. Eles viviam como se fosse uma comunidade, tudo era de todos, plantavam, né, criavam animais e viviam uma certa prosperidade em comparação à vida miserável que eles tinham. Tudo estava correndo tudo bem, até que os padres e coronéis, né, pressionaram o governo da Bahia para destruir o arraial, mas fracassaram 3 vezes. Assim, o presidente do Brasil na época, Prudente de Moraes, ordenou ao ministro da Guerra, o Marechal Bittencourt, que embarcasse para a Bahia e assumisse o controle direto das operações. O arraial foi ali, né, invadido, bombardeado, milhares de pessoas foram mortas, e assim terminou ali um movimento, né, esse movimento de Canudos, que foi muito importante para o povo nordestino naquele contexto e até hoje, né, para a história do Brasil. A Guerra do Contestado
ela tem uma sua semelhança, porque evidencia também um contexto de pobreza, de miséria, de abandono, né, de descaso do governo republicano com as demais classes sociais. Mas a Guerra do Contestado, ela surgiu, né, ocorreu devido a uma construção, um projeto de construção de uma estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Só que para isso eles tinham que desabrigar muitas pessoas, tá, de suas casas onde ia passar essa linha de trem, e trouxeram muitas outras pessoas para serem mão de obras para trabalhar na construção desta ferrovia. Porém, quando essa linha, né, férrea ficou pronta, a empresa não garantiu o regresso das pessoas que vieram para trabalhar. Começaram a explorar ali também as madeiras da região, levou um descontentamento muito grande e gerou uma revolta. Nesse contexto surge um líder, né, um padre chamado José Maria de Santo Agostinho, que liderou ali os revoltosos contra o governo, tá? Porém, o governo, com sua força, né, militar, e usou até de aviões ali para bombardear a região, conseguiu reprimir essa revolta aí que durou até mais de 1916. Outro movimento importante foi o movimento do cangaço, em que ocorreu entre o final do século XIX e início do século XX. Também com o contexto, né, de vários problemas sociais, econômicos que assolavam o país, sobretudo o Nordeste, né, com o crescimento da violência, fome e pobreza, surgiram ali pessoas, né, capangas, grupos, como se fossem milícias, que utilizavam de violência e andavam armados, entravam nas fazendas, né, roubavam, matavam, sequestravam, né, fazendeiros e iam aí de fazenda em fazenda, né, seguindo o seu rumo, utilizando através dessas práticas aí, né, roubando para comer e também para manter, né, a sua milícia ali. Nesse contexto surge, né, Lampião e Maria Bonita, que é muito famoso em toda a literatura brasileira, aí se fala de Lampião e Maria Bonita, né? O que ocorre é que eles lideraram o maior bando de todos da história do cangaço. Tinham mais de 100 homens. Eles recrutavam, inclusive, mulheres participavam do bando. A própria Maria Bonita faz parte, né? Sendo a mulher do Lampião, ele liderava esse grupo junto com ele. Tá? Só que o Lampião, né, esse grupo, no ano de 1968, ele teve o seu fim, foram reprimidos também por tropas do governo. Tá? Assim termina aí a história do cangaço. Esses movimentos, pessoal, tanto da cidade como do campo, mostram como a República do Brasil, quando se proclamou a República do Brasil, ela não foi proclamada pensando no povo, somente numa elite que ia ali desfrutar, gozar ali das suas riquezas, né? Principalmente as pessoas que estavam envolvidas com o café, né? O baronato do café, e o restante da população foram excluídos. Em reação, né, a essa situação, houveram esses grandes movimentos aí que entraram para a história do Brasil. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um abraço, até a próxima.